Olá, você está ouvindo o podcast Egressos e Progressos, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima, PPGL-UFRR. Egressos e Progressos é produzido em parceria com os mestres formados pelo PPGL e tem como função deixar para os interessados em cursar o nosso mestrado o depoimento daqueles que o fizeram antes de si. Aqui está gravada também um pouco da história do nosso programa de pós-graduação, vivenciada e testemunhada pelos nossos alunos, que aqui agora vêm conversar um pouco com a gente sobre a sua trajetória acadêmica. Com vocês, Egressos e Progressos. Olá, meu nome é Josiane Gomes de Oliveira. Eu participei do mestrado em Letras da UFRR entre os anos de 2017 e 2019. Sou graduada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e em Língua Espanhola pela Universidade Estadual de Roraima. Para explicar o que me levou a fazer esse mestrado, eu preciso começar falando de coisas que aconteceram ainda durante a graduação. Bom, eu iniciei a graduação no ano de 2012, quando saí do interior do município de Rorainópolis e vim para Boa Vista cursar letras. Eu, para ser bem honesta, não fazia nem muita ideia do que se fazia num curso de letras e muito menos de como funcionava o ambiente acadêmico de uma maneira geral. O que eu esperava naquela ocasião era me formar e depois trabalhar em alguma coisa, mas não via muito mais além disso até então. No entanto, ainda no primeiro semestre, eu tive uma disciplina chamada Teoria da Literatura, que foi ministrada por uma pessoa que mudou os rumos da minha jornada acadêmica, que foi o professor doutor Devaí Antônio Fiorotti. Lembro de um certo dia, por volta de novembro, dezembro de 2012 mais ou menos, em que nós estávamos andando pelo corredor da UER quando o professor Devaí começou a contar a respeito de um projeto que ele desenvolvia nas terras indígenas Alto São Marcos e Raposa Serra do Sol. E aí ele começou a falar um pouquinho do projeto, dizer que realizava entrevistas e etc. Embora na época eu mal tivesse começado a estudar o que era um projeto, eu já me interessei pelo tipo de atividade que ele desenvolvia. Tanto que ao final desse diálogo, ele me convidou a fazer parte do projeto, mas como eu já era bolsista do PIBID, nós decidimos que eu atuaria então de maneira voluntária. E foi então que, até mais ou menos metade do ano de 2013, eu permaneci atuando de forma voluntária, desenvolvendo diversas atividades como transcrição de entrevistas, conferência de fidelidade, auxiliando, ainda que de maneira bem iniciante ainda, o processo de copydesk dessas entrevistas, enfim. Mais ou menos na metade de 2013, eu me desliguei oficialmente do PIBID e passei a fazer parte do PIBIC. E aí eu comecei a desenvolver alguns projetos relacionados a narrativas orais indígenas, outros trabalhos discutindo questões identitárias desses povos. E, por fim, em 2015, quando o projeto Guarda-Chuva, que era o projeto Pandompiá, ele começou a ganhar novos contornos, começou a ganhar outras perspectivas, que foi o momento em que o professor conseguiu gravar rezas, cantos, e começou a traduzir todo esse material, né, que era gravado na língua. E aí, o meu próprio trabalho também acabou se direcionando para o estudo dos cantos, tanto que já no meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu estudei um pouco dos cantos. Claro que hoje eu vejo como um estudo muito embrionário,
E na época eu estudei algumas características estruturais de cantos Makushi e Taurepang e apontei algumas similaridades e diferenças entre esses cantos e os haikai. E para conseguir desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso, no meu último semestre, que foi em 2016, eu tive a oportunidade de participar como ouvinte de uma disciplina ministrada pelo professor Devaí no mestrado em letras, aí na UFRR. E era uma disciplina chamada Memória Narrativa e Oralidade. E nessa ocasião eu participei de discussões muito mais profundas e mais complexas do que eu supunha a partir dos textos que eu tinha lido em outros momentos da minha graduação. E aí, aquilo começou a mudar um pouco já a minha perspectiva, o meu olhar sobre o processo de pesquisa como um todo. Comecei a perceber que lidar com esse tipo de objeto de estudo era muito mais complexo do que eu considerava até então. E tudo isso me ajudou a acalentar, vamos dizer assim, um sonho até de fazer parte do mestrado em letras da UFRR e dar continuidade nas pesquisas que eu tinha começado a fazer, mas que eu sabia que ainda eram muito embrionárias. Então, quando eu colei grau em 2016.1, o caminho mais natural para mim foi, quando abriu o edital de seleção do mestrado, me inscrever. E, felizmente, consegui passar. E em 2017 comecei a cursar as disciplinas do mestrado e foi um momento de aprendizado muito grande, porque, embora eu tenha tido um vislumbre, vamos dizer assim, na ocasião em que participei da disciplina Memória Narrativa e Oralidade, as outras disciplinas do mestrado, embora não voltadas especificamente para o mesmo objeto de estudo que eu, tinha pessoas da linha 1 da linguística, tinha pessoas da linha de literatura, pessoas que estavam estudando os mais diversos elementos. E aquele ambiente de diálogo entre diferentes objetos de estudo, pessoas discutindo, às vezes, as mesmas teorias, mas aplicando elementos muito diferentes, foi muito frutífero, muito produtivo. E, de uma maneira geral, foi um período em que eu acabei me despindo um pouco, assim, de muitas daquelas certezas que eu tinha ainda no tempo da graduação, e comecei a entender um pouco mais da complexidade do processo de realização de uma pesquisa. E tudo isso ajudou a construir o meu percurso acadêmico do mestrado, que resultou, entre outras coisas, em participações em eventos não apenas no estado de Roraima, como, por exemplo, em outros estados, em ocasiões como a Abralic, por exemplo. Além disso, todo esse processo acabou direcionando a pesquisa que resultou na minha dissertação. Na minha dissertação, nós analisamos cerca de 40 tucus que haviam sido gravados pelo professor Devaí a partir do projeto Pandompiá. Nós analisamos esses cantos tentando, numa primeira leitura, identificar que temas que predominavam em cada um desses 40 cantos e, a partir disso, discutir o que é que esses cantos diziam a respeito das pessoas que entoavam. Como consequência disso, nós elaboramos uma dissertação que possui diversos capítulos, num tom, às vezes, quase que ensaístico, em que nós discutimos, por exemplo, como que nesses cantos aparecem elementos culturais como os espíritos,
a dança, as pinturas, as vestes, as bebidas e etc. Considerando tudo isso, o que eu posso afirmar do período em que participei do mestrado é que foi uma época de muito aprendizado, não apenas do ponto de vista profissional, quanto também pessoal, porque as discussões das quais participei nesse período mudaram, entre outras coisas, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu me relaciono com o contexto roraimense de uma maneira geral, a forma como eu enxergo os elementos culturais aqui do estado. Além disso, mesmo após o fim do mestrado, eu continuei participando de eventos como congressos que foram realizados tanto no estado de Roraima como em outros estados. Agora, no início do ano de 2020, eu participei de um processo seletivo para a contratação de professorista na UER, que foi a instituição onde me graduei, e hoje eu atuo como professora no curso de pedagogia dessa instituição. Termina aqui mais um Egressos e Progressos, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima. Para saber mais sobre este e outros programas ou sobre o mestrado em Letras da UFRR, acesse www.ufrr.br/ppgl ou siga as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube ou nossa página no Facebook. PPGL UFRR. Muito obrigado.